família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira agitada, com muitas informações envolvendo Vasco Associativo, 777 Partners, Vasco SAF e, claro, explicar um pouco sobre essa situação para o torcedor, que referente a toda essa organização, a 777 e a Vasco SAF são objetos diferentes. O Clube Associativo é sócio da 777, que controlam as ações da Vasco SAF. Independente dos problemas entre os sócios, que são 777 Partners e Clube Associativo, a Vasco SAF opera normalmente, independente do que acontecer aqui em cima. Basta saber que, através dessa liminar, a 777 Partners perde o poder temporário para o Clube Associativo no controle do futebol da Vasco SAF em si, que continua da mesma forma, independente das coisas que estão acontecendo aí via justiça e coisas que ainda vão acontecer. A promessa é de muita movimentação. Claro, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar bastante também sobre a relação agora mais próxima entre Associativo e Vasco SAF. Não estou falando do Clube Associativo com a 777. Não, são coisas diferentes. A proximidade de Pedrinho com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, que não tem nada a ver, entre aspas, né? Vamos colocar aspas aí, com a 777 dentro dessa relação. Fechou? Antes de a gente começar, eu quero convidar você também para ir lá no @você-no-caldeirão. Você vai vir para São Januário com tudo pago. Aéreo, hospedagem, ingresso, vai pisar no gramado, vai estar com a gente na Barreira, 3 dias no Rio de Janeiro, vai para a praia, enfim, vai fazer tudo isso. O primeiro ganhador, seu Valtair de Rondônia. Ah, mas como que eu vejo lá o que seu Valtair ganhou? Simples, abre seu Instagram e digita aqui, ó, @você-no-caldeirão, que você vai estar aí acompanhando todos os passos do seu Valtair na campanha número 1 e, claro, na campanha agora que a gente abriu número 2, que pode ser você o ganhador. Não perca essa oportunidade de conhecer São Januário com tudo pago aqui pelo canal. Conflitos à vista entre empresa americana 777 Partners, Vasco Associativo, a respeito das ações da Vasco SAF, né, que é um objeto que continua de forma independente da briga dos sócios e autônoma com seus poderes, né? Todos nós sabemos que a Vasco SAF, ela não tem nada a ver com essa briga, entre aspas. Óbvio que a gente sabe que tudo que acontecer ali entre os sócios vai ser algo que vai interferir na Vasco SAF, vai interferir, não vai ter nenhum tipo de comando vindo do associativo, nem da 777, a respeito do que é controlado hoje pelo CEO Lúcio Barbosa, né? Muitas coisas o Pedrinho falou em sua coletiva, principalmente a respeito do seu carinho pelo Vasco, falou sobre questões que vem acontecendo na relação entre os sócios, né? A forma abusiva da 777, falou algo muito, na verdade, foi o Pedro Salomão, falou algo muito grave, que foi o primeiro aporte de 120 milhões, que a 777 pediu 60 milhões para serem retornados para outra empresa dentro da empresa deles. Então, é algo muito grave, né? Algo que não pode acontecer, que se realmente for julgado pela justiça, isso vai dar problema para a 777. E muitas outras movimentações fora do Brasil, essa questão do Vasco entrar como garantia, né? Possível falência da 777 ou dívida, cair nas mãos de qualquer empresa, de forma que o Vasco viria um objeto que não dê retornos, né? Vou dar um exemplo aqui. A 777 tem uma dívida de 10 bilhões lá, né, na corte americana. O juiz pode decretar que, por conta de fraudes, empréstimos e várias outras situações, a 777 fique com mais de 10 bilhões de dívida. Vamos dizer, né, que isso aconteça. A Vasco SAF, as ações da Vasco SAF
são propriedades da 777 dentro do atual contrato. A justiça pode pegar essa propriedade, né, penhorar, ou até mesmo a 777 utilizá-la dessa propriedade, que é dela, a pagar para o seu devedor. Sendo assim, o seu devedor pode ser qualquer pessoa jurídica que talvez nem ligue para o futebol, que pegue lá o Vasco e fala, vende aí todos os jogadores, eu quero dinheiro, eu não quero saber do clube, nem de futebol, não gosto de futebol, vende tudo e acabou. Como que fica o Vasco aqui? Como que fica o Vasco SAF? Então, existem leis de proteção à SAF, existem artigos que protegem os sócios que são fundadores, e existe também muita gente aquém, né, da luta hoje a favor das SAFs no Brasil. Então, as donas das ações, 70% da Vasco SAF é 777 Partners, ainda tem 31% já aportados e ainda faltam 39% do aporte de setembro de 2024 e setembro de 2025. Lá no Standard Liège, a 777 não conseguiu aportar 19 milhões de dólares. E lá a justiça decretou bloqueio, né? Congelou todo o patrimônio ali para a 777 não utilizar de possíveis vendas, né? Então o Standard Liège está bloqueado ali, todos os patrimônios, todas as finanças bloqueadas pela justiça lá na Bélgica, para que a 777 não tenha ação e possíveis danos também ao Standard Liège em caso de perda jurídica da empresa americana. Então a coisa tá feia para a 777, a situação tá cada vez pior, a relação entre a SAF, que vem fazendo um trabalho independente dessa briga de sócios que são 777 Clube Associativo, a coisa fica complicada ali, porque a informação que eu tenho é que jogadores estão preocupados com questão de salário, e o Pedrinho deixou claro que isso não vai interferir nada. Mas, querendo ou não, cria um clima. E a empresa americana soltou uma nota oficial, a 777 soltou uma nota oficial dentro de todo essa ebulição de coisas, né? E também sobre a liminar que a justiça acatou do clube associativo, né, que decidiu afastar a empresa americana para que não coloque as ações do Vasco como garantia, ou essa movimentação de possíveis perdas de patrimônio e a questão financeira da saúde da 777, que não vem sendo muito bem vista no Brasil, tem aí afastado seus conselheiros, está afastado também sobre o poder da Vasco SAF de forma provisória, tá? Não é permanente. E a 777 soltou a seguinte nota, eu vou ler aqui para vocês. A 777 Partners recebeu com surpresa e indignação, por meio dos veículos de comunicação, a decisão em caráter provisório de afastar a empresa do comando da Vasco SAF. A liminar proferida durante a noite, em um caso no qual não tivemos acesso aos autos para responder legitimamente, é uma aberração jurídica e coloca em xeque não apenas o futuro do Vasco da Gama, mas o sistema do futebol brasileiro como um todo. Somos investidores internacionais, confiamos no Brasil e na lei da SAF, projeto criado para permitir a recuperação de grandes clubes por meio de uma injeção de capital e gestão profissional. Desde a aquisição de 70% das ações da Vasco SAF, não deixamos de cumprir uma única cláusula contratual com o CRVG. Injetamos mais de 310 milhões no caixa, aporte essencial para iniciar um projeto de reconstrução do clube. Formamos um novo Vasco, onde os salários de atletas e funcionários são pagos em dia, credores são respeitados e dívidas são quitadas. Fatos raros no futebol brasileiro. O trabalho de reconstrução é agora suspenso por uma decisão monocrática, sem nenhum embasamento legal e motivada pelos desejos egoístas da nova administração. O episódio, ainda que em caráter liminar, certamente trará efeitos negativos para o futebol brasileiro. A insegurança jurídica provocada pelo fato ameaça também o futuro do futebol. Não há dúvidas de que trará consequências desastrosas para a lei da SAF. A pergunta que fica é:
Que empresa terá coragem de investir milhões de dólares em uma SAF com risco de perder o poder de comando do dia para a noite em uma canetada, sem ter cometido uma única infração contratual? Lamentamos profundamente a posição belicosa e intransigente dos novos dirigentes do Vasco da Gama Associativo, em especial de seu presidente, que nunca se dispôs a discutir soluções para o Vasco no foro adequado, as reuniões do Conselho de Administração da SAF. Enquanto fomos atacados publicamente pelos novos representantes da associação, seguimos trabalhando diurnamente para o Vasco e honrando todas as nossas obrigações. Há uma semana, por exemplo, anunciamos o maior contrato de patrocínio da história centenária do clube. Queremos reafirmar nosso compromisso com o Vasco e sua enorme torcida, logo que as condições para que o processo de reconstrução do clube sejam restabelecidas com a reversão da decisão. Reiteramos nossa confiança na justiça e nas leis do Brasil e temos absoluta certeza que a absurda liminar será derrubada quando a 777 Partners for notificada e puder apresentar a defesa no processo. Essa é a nota aí da empresa americana referente a liminar, referente ao posicionamento do clube associativo e também as falas do Pedrinho, do vice-presidente Paulo Salomão e também de todos que estavam hoje presentes na coletiva. Então a situação cria um cenário de guerra, cria um cenário hostil e cada vez mais parece que as coisas vão piorar na relação entre 777 Partners, clube associativo, na briga para controlar ou proteger, como o Pedrinho falou, a Vasco SAF, referente às últimas notícias da empresa americana fora do Brasil. O certo é, a gente precisa colocar os pingos nos is aqui. O Vasco associativo vem fazendo certo, vem protegendo a Vasco SAF, que é o objeto que vai mais sofrer se não tiver aporte e se não tiver nenhuma situação envolvendo algo justo dentro dos sócios. O Pedrinho vem protegendo junto com seu corpo jurídico e também com toda a sua cúpula a Vasco SAF de possíveis fraudes ou de possível falta de garantia da empresa americana no próximo aporte de setembro, que é importantíssimo para o futuro do futebol do clube. Vale lembrar que isso foi algo pedido pelo associativo para 777, que foram as garantias, não foram atendidas, e fora outras movimentações suspeitas. Então, está certo o clube associativo de se posicionar dessa forma, sendo sócio minoritário, está fazendo o seu trabalho, fiscalizar, notificar e muito mais. Agora, a gente tem a empresa americana do outro lado, né, que está cheia de desconfiança, né, principalmente em outras partes do mundo, mas até então não deixou de cumprir o que está em contrato. Os aportes foram feitos, podendo ser mal administrados ali pela Vasco SAF, né, pelo senhor Lúcio Barbosa. A gente ainda não tem a certeza, mas a gente não sabe se tem essa conexão direta entre a SAF e a 777 no ato de contratações. A gente vai começar a ver os próximos capítulos, tem muita coisa dentro do clube associativo que o Pedrinho falou que está em sigilo da justiça, que são coisas muito sérias, coisas volumosas, e existem aí vários fatores a partir desse momento que podem ser decisivos, não para o associativo dominar o futebol do Vasco. Não, o futebol já está com a Vasco SAF. A Sociedade Anônima de Futebol já existe aqui. O associativo e a 777 são sócios financiadores, né, das ações da Vasco SAF. A Vasco SAF segue trabalhando, sempre vai trabalhar, e para tristeza de todos os abutres, o clube associativo não vai controlar mais o futebol. E para também a tristeza de quem ama a 777, essa inconsistência, essa falta de credibilidade já está sendo espalhada no mundo, já está sendo viralizada. A Corte dos Estados Unidos de olho na 777 e a situação envolvendo o Standard Liège já é crítica, já tem problema financeiro. Então, para não atingir a Vasco SAF,
o associativo começa a pedalar, não para tomar o poder do futebol, e sim para proteger a Vasco SAF, que é o futebol. E a gente sabe, se realmente a 777 sair, o associativo não terá poder nenhum financeiro para fazer aí, né, os aportes, as aquisições de futebol, e terá que repassar para um novo parceiro, terá que negociar com um novo parceiro todas essas ações deixadas pela 777, que receberia aí aquilo que ela já pagou e mais o restante dos aportes referente às outras porcentagens. Então prestem atenção, não há retorno do clube associativo no poder do futebol, graças a Deus. E se tudo der certo também, a saída da 777 Partners, que vem fazendo aí a desconfiança não só do torcedor vascaíno, mas de todos os clubes também de seu grupo, principalmente Standard Liège da Bélgica, que já está sendo o primeiro a sofrer toda essa questão da saúde financeira da empresa americana. Então, eu quero o bem da Vasco SAF hoje, do futebol do clube, porque a gente não aguenta mais. Administração do associativo, não. Administração da 777, não. Que Deus abençoe o nosso Vasco, abençoe aí o nosso futebol, porque dias melhores precisam vir o quanto antes. O torcedor vascaíno não aguenta mais, ninguém suporta mais. Toda vez, todo ano, tem um grande problema. Todo ano tem um grande problema. Quando não é o associativo destruindo o futebol, é uma empresa que comprou aí as ações da Vasco SAF também destruindo o futebol, e tá ali a Vasco da Gama SAF com seus administradores também destruindo o futebol. A gente não sabe mais o que fazer. O certo é a movimentação que o Pedrinho pode trazer um novo parceiro que pode reformular a Vasco SAF e mudar tudo de novo. Vamos ver os próximos capítulos que estão por vir e a gente vai estar acompanhando e trazendo para vocês em primeira mão. Forte abraço, saudações vascaínas.